O mundo seria um lugar melhor sem o cristianismo? Esse é um artigo que nós estamos estudando, avaliando, que nós estamos comentando, não é? Por algum tempo. O mundo seria um lugar melhor sem religião? A pergunta que me interessa não é exatamente essa. A pergunta que me interessa é: haveria mais paz no mundo sem o cristianismo? Haveria mais paz? O mundo teria mais paz sem cristianismo? Porque quem mais fez e faz guerra são os cristãos. O cristianismo sozinho já matou mais do que tudo mais juntos, né? Poderia e tem matado. A gente fala mal, né, dos matadores por aí, os que mataram Hitler, a gente fala mal de uma série de coisas, mas nós cristãos já matamos mais do que eles. Agora, é claro que quem conversa com a gente tem medo da nossa conversa e termina botando a culpa nos outros, né? Mas a culpa é nossa, nós é que praticamos todos os dias. Quando nós alimentamos esse capitalismo doentio de fome, de miséria, quando a gente alimenta esse tipo de capitalismo, a gente está matando muita gente, muitas crianças e muita gente. Entendeu? Então, o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Sem esse cristianismo que está aí, sim. O mundo seria, muitas vezes melhor. Porém, o joio que domina o cristianismo faz o cristianismo ser um câncer, uma coisa diabólica, um inferno para este mundo. O joio que domina, sempre dominou, não é? O cristianismo faz do cristianismo essa coisa barrenta, ruim, maléfica que tem por aí. É por isso, volto a lembrar de Gandhi, porque Gandhi representa muito bem tudo isso. Eu amo Jesus, ele falando. Eu amo Jesus. Jesus faz muito bem à humanidade, mas os cristãos não valem nada. Não valem nada. Amo Jesus, odeio os cristãos, porque o cristianismo que Gandhi conheceu não é tão diferente do cristianismo que temos visto nas nossas redondezas e na história da humanidade. Odeio os cristãos, Gandhi falando. Entendeu? Então, muito bem. O texto diz assim: Estado Islâmico. O chamado Estado Islâmico emergiu dos escombros da invasão do Iraque e da guerra civil síria e pratica uma forma extrema de islamismo no qual sangue é derramado com objetivos políticos e religiosos. O grupo conquistou o território na Síria e no Iraque e assumiu responsabilidade por ataques em várias partes do mundo, como Tunísia, Líbano, França, Bélgica. Ele rechaça a democracia, considerando-a uma ideologia ocidental desencaminhada. Realmente, essa democracia que a gente tem, democracia de fome, não é democracia. Se o povo passa fome, não é democracia. Democracia não é o governo do povo. Mas não, disseram para a gente que é. Democracia é exatamente isso. Fome, miséria. Ora, se é o povo que governa e o povo passa fome, como é que o povo governa e fica atrás do caminhão do lixo? Então não é o povo que governa. Dá para entender? É tudo um jogo, é tudo uma mentira. Né? A gente é enganado, isso é uma ilusão. Né? Como é que o povo governa e os ricos ficam mais ricos? Sabe quantos são os ricos? 10%. Ficam muito mais ricos. E a grande massa do povo passa fome atrás do caminhão do lixo. É uma mentira tão grande. Não existe. Essa democracia é falsa, é mentirosa. Então, muito bem.
Então é uma ideologia ocidental, né? A democracia para eles, desencaminhada. E tenta desafiá-la não apenas atacando o que chama de governos apóstatas, não crentes, ou não crentes na religião, né? No Oriente Médio e África do Norte, mas também as democracias liberais centrais do Ocidente. O grupo advertiu outros grupos jihadistas do mundo que eles têm de aceitar sua autoridade suprema para erradicar os obstáculos, para restaurar o reino de Alá na terra e defender a comunidade muçulmana contra infiéis e apóstatas. Aí o comentário que eu coloquei. O Estado Islâmico é uma resposta de fanáticos muçulmanos contra todas as guerras, matanças, perseguições, todos os preconceitos e intolerâncias sofridos pelos muçulmanos por parte do cristianismo, né? Coisas que o cristianismo tem colocado contra eles. Contra o cristianismo dos países defensores do cristianismo e do judaísmo, auxiliado e apoiado pelos judeus pelo mundo. Em última análise, a existência desses fanáticos se deve ao mau testemunho do cristianismo contra tudo que não seja dos interesses econômicos do cristianismo, né? Inclusive o mundo muçulmano e suas práticas religiosas. Ontem mesmo eu vi uma reportagem de que Israel está agindo de maneira brutal, de maneira agressiva contra os muçulmanos, né, ali na sua vizinhança, agindo como diabos naquela região. E os Estados Unidos está, inclusive, na ONU. E a ONU se cala. Veja só, a ONU não dá um pio. Não dá para ele está tudo normal. Porque os Estados Unidos apoiam. E ainda dá as armas para que possam fazer isso. Percebe? Aí, veja, é contra quem? Muçulmanos. Então, esses rebeldes, esses fanáticos, eles são uma resposta ao que durante muitos anos a ONU e os Estados Unidos e Israel têm feito contra os árabes. Não tem outra conversa. Entendeu? Então, é ódio resultante de um mau testemunho do que é reconhecido como cristianismo nesse mundo. O judaísmo, que não quer saber de cristianismo, não respeita cristianismo, entendeu? Eles permitem, eles aceitam, né? Lá no meio deles, como aceitam outras religiões também. Mas eles não têm nenhum, né? Eles são as religiões superior a todas as demais, né? Então o cristianismo não significa nada para eles. Mas eles fazem lá, fazendo aquela região um inferno para os muçulmanos. O inferno. Quem é que faz inferno? O diabo, Satanás. Eles estão sendo Satanás ali naquela região. O cristianismo aplaude. Muito bem, judeus. Continuem matando e fazendo o que vocês estão fazendo aí com os árabes. E fiquem esperando que os árabes aceitem calados. Então surgem os fanáticos. Não, é culpa dos... Não é culpa dos fanáticos. É culpa minha. É culpa do meu cristianismo. É culpa do meu cristianismo injusto, que aplaude o erro, que facilita o erro, que financia o erro que está sendo cometido contra eles. Se eu fosse árabe, se você fosse árabe e visse o cristianismo fazer isso, tudo que estão fazendo, você ficaria rindo, oh, que bênção, como é bom esse cristianismo. É isso? Não, a gente tem que se colocar no lugar deles para saber por que tudo isso acontece. Não é culpa deles, não. Nós é que provocamos eles.
esse cristianismo nojento que é apresentado aí no mundo, esse cristianismo diabólico que está aí no mundo, que não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com Jesus Cristo, com o amor de Deus, e que nós aplaudimos e até oramos. Ó Deus, abençoa Israel contra os seus inimigos. A gente ora. Tem gente aí que usa os púlpitos para poder pregar a favor daquele genocídio que Israel faz ali naquela região, em nome de Deus. Que Deus? Porque o meu Deus não faz aquilo. Aquilo é do cão. Aquilo é do cão. Então, o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Sem esse cristianismo que está aí, sim, o mundo seria um lugar muito melhor. Teríamos muito menos guerras, teríamos muito menos morte, teríamos muito menos miséria nesse mundo. Sem esse cristianismo nojento que está aí, o mundo seria muito melhor. E Gandhi tem razão. Jesus é maravilhoso, mas os cristãos não valem nada. Por quê? O joio faz tudo isso aí. E o trigo, por ser pacífico, por ser ovelha, se cala. Quem cala, consente. É isso que o mundo vê. Entende? Então esse é o cristianismo que a gente tem mostrado e que tem despregado o amor de Deus e o evangelho de Jesus Cristo.